Olá, esse vídeo faz parte da pesquisa curricularizada da disciplina Problemas do Homem Contemporâneo, lecionada pelo professor Padre Cláudio. O nosso objetivo é compreender como o mal que nos habita reflete no comportamento humano e como diferentes profissionais lidam com essas expressões do mal no seu cotidiano. Na sua experiência profissional, como o lado sombrio da natureza humana se manifesta no seu trabalho? Eu sou policial, delegada há uns 23 anos. E a maldade, filha, ela sempre foi uma companheira do meu trabalho, infelizmente. Então, no dia a dia, a gente vê que a questão da maldade, ela tem muito a ver com questão de valor individual. E, infelizmente, alguns valores sociais, como o excesso de consumo, a própria uso de droga, a própria violência na família onde mora, acabam despertando um lado mais violento, mais primitivo, em que se diminui o diálogo e se aumenta agressões físicas, verbais, e se parte muitas vezes para questões mais graves. Então a maldade ela é atrelada, na minha opinião e na minha experiência, a valores culturais, sociais, questões da sociedade. O lado sombrio da sociedade aparece por meio de atos, geralmente atitudes respeitosas. Geralmente algum professor de direito penal deve ter falado sobre isso, para os alunos. Qualquer um da sociedade pode ter o potencial para ser um homicida. Cito alguns casos, algum exemplo, acidente de trânsito, ou uma fechada no trânsito. Geralmente isso aí ocorre e desperta a ira do motorista vindo a matar o próximo, e vindo dessa forma mostrar o lado sombrio da sociedade. Quais fatores você acredita que mais contribuem para que alguém pratique atos de maldade, violência ou injustiça? Eu acho que são questões culturais, questão familiar, eu acho que é uma questão de cultura, um ambiente familiar em que você tem uma cultura de violência, uma questão de convívio no seu bairro, na sua comunidade, na sua escola, em que tem vigência, infelizmente, poucos valores humanos, onde não tem Estado, onde não tem igreja, onde não tem um controle social mais incisivo. Infelizmente, eu acho que acaba prevalecendo a criminalidade. Onde a gente não pode entrar, onde a gente quer o Estado, representa o Estado, infelizmente opera uma sistemática da lei do mais forte. E às vezes torna a questão da violência um marco de poder. Então, infelizmente, eu acho que é por aí, desigualdade. A maldade costuma surgir de fatores comuns: trauma pessoais, ambiente familiar problemático, falta de apoio emocional, desigualdade e ausência de limites. Pensando nos 7 pecados capitais, quais deles você identifica com mais frequência nas situações que você enfrenta no seu trabalho? Na minha opinião, na minha experiência, eu sempre trabalhei em locais periféricos, sempre gostei de atender público, prender pessoas, é o meu serviço, por mais estranho que seja. Eu acho que é a luxúria, a questão do consumo, a questão de ter vontade de ter um celular novo, de um carro novo, a questão de ter roupa bonita. Eu acho que essa questão do consumo e da luxúria, ela é um fator predominante e que muitas vezes quer ir para o meio mais fácil, Prefere não trabalhar, ganhar um salário, ficar 12 horas trabalhando no açougue, ouvindo tanto assédio, ou para ganhar um salário mínimo e ser CLT e pagar as coisas parcelado como qualquer pessoa comum, que nem a gente faz, que é trabalhador, prefere ir pelo caminho de maior risco e que tem assim uma questão mais efêmera. Determinados nichos agrega valor, então agrega valor eu roubar, agrega valor eu ser agressivo, agrega valor eu ter uma arma na cinta, agrega valor eu ser correria da biqueira. Então são valores que aquela pessoa, através da luxúria, respondendo essa questão, ela se sente empoderada, mesmo que seja dentro
do crime, né? Vários comportamentos agressivos aparecem em toda a sociedade. A violência e a discriminação são observadas em diferentes grupos sociais no Brasil. Cita a violência contra a mulher, né? Discriminação racial e a violência doméstica, né? Como um dos pontos principais que ocorrem no país. Na sua opinião, o que pode ser feito pela sociedade e pelas instituições para prevenir o mal no mundo contemporâneo? Eu sou uma pessoa um pouco ingênua, mesmo sendo delegada há 200 anos. Eu acho que a educação. Eu acho que a educação de base, né? Questões que parecem ingênuas, questão de educação, eu acho que controle social, a igreja, são questões muito, às vezes, que parecem rasas, mas eu acho que só o exemplo, só o meio faz com que a gente, como sociedade, crie valores positivos. A gente estuda, né? Você estuda, eu trabalho numa universidade, que é uma universidade excelente, né? Realmente com muita qualidade. E aqui a gente forma grupos, e os grupos, eles se formam e têm bons valores, bons exemplos, um motiva o outro, um acaba dando força para o outro quando está com preguiça ou quando está muito cansado do serviço. Então eu acho que grupos acabam fortalecendo bons valores. E se a pessoa não tem essa iniciativa de grupos, mesmo que for igreja, comunidade, amigos, escola, né, que a gente mais tem, né, que é a educação de base, no ensino fundamental 1, 2, enfim, no município, no estado, aí você falta a estrutura, aí realmente a pessoa às vezes ela pode se perder. Na verdade é um trinômio, né? Seria a sociedade, família, instituição. A sociedade e as instituições brasileiras precisam promover a inclusão social, praticar a cidadania ativa, ações de prevenção, educação com qualidade e política social. Há quanto tempo você está na Polícia Militar? Há 19 anos. 19 anos. E o que te motivou assim, essa carreira assim? Eu sempre estudei escola pública, comecei a universidade pública, a Academia de Polícia Militar também é pública, então eu tenho uma dívida com a sociedade. Então sempre quis prestar um serviço para a sociedade, gosto de ajudar as pessoas. E também sempre achei interessante, né, combater o crime, então essas associações, esses fatores me levaram a entrar na Polícia Militar e continuar na carreira. E qual é a área que você atua hoje em dia, especificamente? Eu sou comandante da 3ª Companhia do 29º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Compreende 3 cidades, a cidade de Peruíbe, Itariri e Pedro de Toledo. Então sou comandante dessas 3 cidades. E como que é a rotina do trabalho no dia a dia assim? Na função de comandante, sou um capitão e exerço função de comandante de companhia. A rotina, o horário administrativo de segunda a sexta, a maioria das demandas é despachar documentos que faça a companhia funcionar e também analisar os índices criminais, fazer o planejamento, direcionar o policiamento no dia a dia e também as operações que a gente faz esporadicamente. Os principais desafios, quais são na sua profissão? A legislação, que necessariamente nem sempre representa a necessidade da sociedade. Eu dou um exemplo, o ECA, né? Hoje você tem muito menores de idade cometendo ato infracional, são apreendidos, mas na delegacia acabam sendo soltos, liberados, né, para os pais, para os responsáveis. E já no mesmo dia ou no outro dia voltam a cometer delitos. Aí a impressão da sociedade que não há policiamento na cidade, né, ou que a polícia não é efetiva ou eficaz nas suas ações. Mas ao contrário, a gente prende muito, mas a maioria das pessoas não continuam presas, né, não continua ainda no meio da sociedade cometendo delitos. O que faz uma pessoa comum ultrapassar o limite cometendo crime? Eu entendo que são as companhias, né, diga com quem anda, se o direito é uma verdade. Isso aí. Valores, né, que está muito associado ao tipo de pessoa, o ambiente que você anda, né, o ambiente e as pessoas que você anda está muito ligado a valores. No geral, são valores, né?
que você tem, né, que vem da família, ou religiosos, todo, que a gente chama até de prevenção primária, né, do crime. São as entidades que influenciam, né, inicialmente na conduta de uma pessoa. Né? Primeiro, a quebra de valores, o ambiente que você anda, né, e o tipo de situações que você valoriza como normal. Então, normalmente, um ambiente degradado, né, em termos de ética e moral, tende a fazer com que o indivíduo ache normal algumas condutas que a maioria das pessoas, né, no contato social, vê como conduta criminosa. E você acha que todo ser humano tem um lado criminoso ou que vai viver alguma pessoa? Eu acredito que não existe um gene, né, que fala assim, esse indivíduo com esse gene ele vai ser um criminoso. Não. Mas eu acredito que biologicamente determinadas pessoas têm mais tendência a cometer crime. Pessoas que têm pouco controle emocional, ciúme, afobado, agressividade. Se essas pessoas que têm um descontrole maior emocional e durante a sua formação não aprender a controlar, tem uma tendência maior do que outras pessoas de cometer crime. E você acha que o sistema ele entende bem as causas dos crimes ou ainda falha? É uma pergunta profunda, né, e de uma complexidade grande de análise, né? Mas uma resposta resumida, eu acredito que sim, porque que pese a lei ser fria, mas as pessoas que trabalham com a lei, os advogados principalmente, né, que faz parte desse sistema de justiça, o advogado, o promotor e o judiciário, o juiz, o que motiva a pessoa a cometer determinado crime é analisado para ver se de fato aquela conduta que motivou, né, vai afastar a punibilidade, né, se de fato é crime, se não é crime, e até a dosimetria da pena, né? Crime fútil, aí a mão pesa mais, mas foi um crime que a própria vítima induziu o agressor, né? Então todos esses valores, né? Eu entendo que sim, o sistema ele analisa essa parte para chegar no resultado final. E porque teve algum caso que você pensar de repensar a natureza humana? Vai. Mas tem um que é muito marcante, que foi logo no começo da minha cabeça. Foi acionado na região do Campo Limpo para atender pessoas acreditavam que na ligação que poderia ser um corpo pegando fogo. Quando eu cheguei, de fato, né, tinha um corpo em posição fetal. Praticamente já quase todo carbonizado, né? Aquilo para mim causou impacto que até hoje eu tenho acionado na minha cabeça. E quem comete um ato desse não tem que acabar da humanidade, né? Então, de fato, faz a gente questionar muito.